porque faz tempo que a gente não se encontra, né, pessoalmente, e dá uma saudade mesmo. E eu queria dizer para vocês que agradecer também a todos, né, que estão aqui, muito obrigada. Nós estamos com 72 pessoas fazendo parte aqui da nossa tarde, e queria dizer que temos duas intérpretes de Libras, a Marian, né, Maria, e a Graziele. São duas meninas maravilhosas que vão fazer a interpretação em Libras para todas as falas dos autores, né? E lógico que nós não podíamos deixar de fazer esta iniciativa, né, uma vez que nós temos dentro da nossa instituição o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que apoia, né, todas as pessoas com deficiência, que está pronto sempre para auxiliar. E como essa reunião ficará gravada, já estamos gravando, e depois nós vamos compartilhar com vários e-mails também do pessoal, os autores, e vamos deixar lá no site da programação do ENEP, no local de lançamento de evento, para que todos possam copiar o link e passar por e-mail, por WhatsApp, para quem quiser, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos os autores, a pessoas queridas, né, aqui da UNOeste, e o nosso convidado que mora no coração, o professor Benjamin Rezende, que está aqui ao lado, na salinha, perto da gente. Estou muito feliz que eles estão aqui. Mas, primeira coisa, eu queria pedir para todos vocês, como nós temos a intérprete, para ela falar, interpretar o que eu estou falando, nós precisamos todos fechar as câmeras. Só vai ficar eu e ela. E no momento que as câmeras e os microfones, né? E também nós estamos bloqueando o compartilhamento de telas, né? Que foi recomendado para a gente isso. Então, a intérprete fará o trabalho e no momento que o autor estiver falando, ela também conseguirá se expressar e realizar o seu trabalho. Então, nós vamos combinar, né, um período... Só um instantinho, não está aparecendo as meninas. Então, vamos embora. Então, seguindo, nós testamos, a intérprete está realizando o trabalho dela, ok? Então, nós combinamos entre os autores uma fala de 5 a 10 minutos cada um, porque é tanta coisa para falar, né? É tão gostoso falar da pesquisa que a gente fez, do trabalho realizado, mas nós temos 9 autores e são 10 obras para serem comentadas, né? Apresentadas. Então, vamos... Cada um faz o seu tempo, não tem problema nenhum. Aí, nós vamos deixar esse tempo, então. Então, esse cuidado de manter as telas, as câmeras e os microfones fechados, né? E também as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a pessoa que está falando, tudo bem, pode fazer pelo chat. Depois a gente lê. E no final que o professor, que o autor acabar a sua explanação, a gente realiza as perguntas, tá? E depois partimos para o outro autor. Pode ser assim? Então, hoje nós combinamos que seria assim. A professora Alba, o Rodrigo, o doutor Rodrigo, o professor Caone, o professor Lechan, a professora Gisele, a professora Raquel, a professora Nair, o professor André e o professor Benjamin, tá bom? Então, vamos nessa ordem. Eu vou falar inicialmente, então, o título do livro. O primeiro que a Alba vai apresentar. Ela é organizadora de uma obra, As Contribuições da CPA na Gestão Educacional. Os autores, além da Alba como organizadora, Alba Regina Azevedo Arana, André Arana, Aparecida Darcy Alessi Delfim, Cristiane Maciel Riso, Daiane Miralha de Carvalho Sano,
Daniele Aparecida do Nascimento dos Santos, Débora Godoy Galdino, Diego Arissá Secato, Eduardo Fuzeto Casanãs, Horácio Vicente Barreda Tamayo, Ivan dos Santos Oliveira, Gabriele Gomes dos Santos Ribeiro, José Carlos Rotem, Larissa Sapucaia Ferreira Esteves, Lucas Bondezan Álvares, Maria Nilda Camargo de Barros Barreto, Mari Neuza Dias Galdino, Marcos Vinícius Pimenta Rodrigues, Mário Augusto Pazotti, Norberto Fernandes Lamarra, Natália Coppola, Sandra Aparecida dos Santos Souza, Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli, Robson Quintilho, Sônia Sanai Sato, Tiago Inagui Rodrigues. Só eu comecei a falar e eu percebi que eu preciso, e nós todos, falar um pouco pausadamente para que a intérprete realize o seu trabalho de uma forma mais correta, com mais calma, tá bom? Então, a hora que nós formos apresentar, vamos falar com um pouco mais de tranquilidade. Eu vou passar agora o currículo da nossa querida Alba Arana. É grande, né, Alba? Vamos lá. Alba Regina Azevedo Arana é coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Possui cursos de mestrado e doutorado nos campos da Universidade Presidente Prudente. Na UNOeste, ela integra também a comissão do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e também a comissão própria de avaliação. Coordena a equipe de UNOeste Sustentável, é professora titular da UNOeste, membro da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial, RET, e membro da Rede ODS Brasil. Ela é representante da UNOeste no Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e no Grupo Técnico das Instituições de Ensino Superior do CBH, Rio Paranapanema, coordena o Grupo de Pesquisa em Resíduos e Meio Ambiente no CNPq, tem experiência na área de educação com ênfase nos seguintes temas: meio ambiente, educação ambiental, gestão ambiental, saúde pública, educação e resíduos sólidos. Possui graduação, licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP. Portanto, esse é o currículo da nossa querida Alba Arana, e agora eu vou fechar a minha câmera e meu microfone, e a nossa querida Alba vai apresentar a sua obra, da qual ela é a organizadora. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde a todos, obrigado aí pelos convidados, obrigado aí por tanta gente presente nessa tarde de lançamento de livros aqui no ENEP. Bom, como vocês viram, a obra é uma obra em conjunto. Na verdade, não sei se vocês conseguem ver aqui pela câmera, mas é o segundo livro da CPA, né? A CPA é a Comissão Própria de Avaliação da Universidade. Realmente é um privilégio poder ser a organizadora desse livro. Esse livro é um sonho em conjunto de um grupo muito grande, como vocês viram, de profissionais de dentro da universidade que pensam a universidade, que pensam a gestão da universidade. E eu estou na universidade há mais de 20 anos, acompanhando toda essa trajetória da universidade,
e a gente sempre coloca desafios novos, e esse é o segundo desafio da CPA, que é o segundo livro sobre as contribuições da CPA na gestão organizacional, na gestão educacional. Quando a gente pensou nesse livro, nós pensamos um pouco longe. A gente queria que fosse uma obra e que houvesse uma discussão nacional e internacional sobre a gestão educacional. Então, esse livro, ele tem duas partes. Uma primeira parte de contribuições teóricas, de grandes pensadores, de professores, de universidades. Nós convidamos o professor da Universidade do Peru, que é o professor Horácio, que vai falar sobre a importância do planejamento e a gestão estratégica na universidade, né? O professor Norberto, que é da Universidade da Argentina, que vai também falar sobre a acreditação e a qualidade da educação. Então, nós temos aqui um conjunto de profissionais, na primeira parte do livro, que vai falar sobre a gestão e a importância da avaliação dentro da gestão. Então, nós temos aí uma série de capítulos, se não me engano, são 6 capítulos, com vários pesquisadores que nós entramos em contato para que pudesse fazer uma contribuição aí. O professor Robson, que já foi professor da casa, que está no INEP, né? A professora Mary Galdino, que estuda o processo de autoavaliação institucional da CESGRAN Rio, né? O professor Rotin, que também é um professor que é extremamente importante na área de educação, que estuda a avaliação institucional. Então, essa primeira parte é uma grande discussão, uma base de discussão que nós da CPA achamos extremamente importante para pensar a gestão educacional. E um segundo momento, que é a parte B do livro, a gente traz toda a experiência da universidade, né? Nós, quando recebemos as visitas, a nossa CPA é elogiada pelo trabalho que ela tem feito na universidade. E o nosso sonho é sempre expor isso, deixar claro isso para a comunidade acadêmica, do que é feito, de como a CPA faz isso. Então, a gente tem aí alguns capítulos destinados às experiências da UNOeste. Então, a gente tem a professora Darcy, que é a grande mentora, que é a nossa mãe da CPA, que é a pessoa que nos direciona nas grandes discussões sobre a CPA dentro da universidade, né? E ela tem um primeiro capítulo sobre os percursos, estratégias e projeções da autoavaliação dentro da universidade. Ela e o Tiago descrevem um pouco sobre como a universidade tem trabalhado essa questão, né? Depois nós temos aí uma série de artigos sobre avaliação da satisfação do estudante, com a Cristiane, a Gabriele e a Sandra, a CPA como apoio ao desenvolvimento de ações no âmbito da formação e educação, que aí nós temos um grupo de professores, né, o Marcos, a Larissa, o Diego, a Daniele, o Eduardo, vários professores que vão falar desse apoio ao desenvolvimento, que é extremamente importante nesse processo de autoavaliação. Depois, a própria avaliação institucional e a participação do docente, feita pela Olga e pela Maria Nilda, né, um capítulo destinado à avaliação do docente, e um último capítulo sobre a CPA no processo de expansão da EAD. A gente sabe quanto a EAD tem crescido e quanto a EAD tem que ser trabalhada de uma forma diferente dentro desse contexto da avaliação institucional. Aí a gente tem a professora Daiane, o Mário e a professora Sônia, que fizeram um capítulo especialmente para trazer essa contribuição da CPA nesse processo de expansão da EAD. E também a gente tem um prefácio do nosso pró-reitor e o prefácio do Antônio Novo, né, que é um renomado pesquisador,
mundial dentro da área da avaliação institucional, e ele fez um capítulo, um prólogo, especialmente para nós, né, uma pessoa muito honrada onde quer que ele vá, onde quer que ele fale. Então, para a gente é uma honra poder ter todas essas pessoas nesse livro, especialmente para vocês, né? Especialmente para que vocês conheçam um pouco o trabalho da CPA, um trabalho tão renomado por todos os avaliadores que vêm até a nossa instituição. Então, essa é uma maneira da gente levar para a comunidade um pouco da nossa experiência dentro da CPA e deixar isso para que também a comunidade acadêmica e a comunidade em geral possa conhecer o trabalho da nossa CPA e o quanto a autoavaliação é importante nos desdobramentos da gestão educacional. Bom, é isso, eu queria agradecer aí a todos, e está aí, nosso livro vai ser colocado aí para vocês, o link, quem quiser adquirir o livro, a biblioteca também possui o livro, você pode ir na biblioteca e dar uma olhada, ver como é que está o livro, como é que é a estrutura dele, conhecer um pouco sobre ele. Obrigada a todos, até a próxima. Obrigada, professora Alba, foi muito legal, é um livro maravilhoso, com muitas pessoas participando, e pessoas de nome, né, de peso aqui dentro da UNOeste, o que nos dá muito orgulho. E saibam que nós temos exemplares nas unidades 1 e 3, aqui no campus 1 e no campus 2. E já no chat nós já colocamos o link para, se alguém quiser adquirir a obra. Eu queria dizer também que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, e também, se quiser deixar para o final, não tem problema. No final, nós faremos todas as perguntas. Passamos as perguntas para os autores, tá bom? Então, agora, dando continuidade, alguém gostaria de perguntar? Deixa eu ver. Agora nós vamos apresentar, né, o livro, vamos deixar para o Dr. Rodrigo, cadê o nome dele? Dr. Rodrigo Sala Ferro, a oportunidade para apresentar um livro, da qual também ele é um organizador. O título do livro é Manual UNOeste de Indicações de UTI, Conceitos e Definições da Medicina Intensiva Adulta e Pediátrica. Então, eu vou falar um pouquinho do currículo do Dr. Rodrigo Sala Ferro. Ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, a FAMEP. Ele é pós-graduado em Infectologia pelo Hospital Regional de Presidente Prudente. Ele é mestre pela UNOeste em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Ele é médico clínico geral da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Álvares Machado. E ele é professor da disciplina de Urgência e Emergência pela UNOeste e médico legista pelo governo do Estado de São Paulo. Professor Dr. Rodrigo, por favor, pode apresentar o seu trabalho. É com muito orgulho e com muita satisfação que recebemos o senhor aqui. Rodrigo, seu microfone está desligado. Opa, obrigado. Voltando, então, boa tarde para todo mundo. Eu vou apresentar um pouquinho do livro de Manual de Indicações de UTI, volume 1, tá? Esse volume 1, na verdade, tem 21 patologias, 21 doenças relacionadas de maior prevalência num pronto-socorro. Tem um resumo dessas doenças, tá? E quando essa doença tem a indicação ou não de ir para UTI, tá? Então, é um método rápido, como o próprio nome fala, é um manual, para a gente ver a indicação ou não do paciente ter a necessidade de uma terapia intensiva. Ele foi feito em parceria com professores da faculdade,
mais os alunos do 6º ano de medicina, que nesse caso já se formaram, que foi da turma 39, certo? A indicação, o feeling de ter feito esse livro foi justamente saber os critérios de quando encaminhar um paciente e quando não encaminhar um paciente para um leito de UTI. Dessa forma, não prejudicando, não levando um paciente que não tem necessidade ou deixando de levar um paciente que tem necessidade, tá? Esse livro, ele também tem indicações de um paciente quando está na UTI, certo? Ele pode ter uma morte encefálica, então ele tem critérios de transplante de órgãos. E o volume 2, que já está sendo confeccionado, seria das indicações de UTI na pediatria, tá? Esse livro, o link já vai ser colocado no chat, tá? Ele tem também na rede de bibliotecas da UnoOeste, tá? Ele é mais voltado para médicos e enfermeiros, na verdade, eles têm bastante termos técnicos, tá? É mais indicado para uma conduta clínica mesmo, tá? Ele foi de grande valia, que ele é bem mesmo para o recém-formado da faculdade, para saber quando encaminhar um paciente ou não para uma UTI, tá? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui aberto para responder. Oi, doutor Rodrigo, falou rapidinho, né? Mas é muito interessante essa obra. Nós a recebemos aqui no nosso acervo, tanto na unidade 1 como na unidade 2, no Hospital Regional, e também no ambulatório, unidade 4, temos a obra. Professor, eu queria falar que eu não mencionei os outros autores da obra, vou falar aqui, tá bom? Além de você, Rodrigo Sala Ferro, como organizador, nós temos o doutor Gabriel de Oliveira Lima Carapeba, o doutor Cristiano Hayoshi Shoji, a doutora Lina Moreno Molina, a doutora Bruna Maria de Melo Carapeba, a doutora Priscila Buozzi Rodrigues Rigolin, o doutor Renato Mazaro Ferrari e a doutora Samara Bertin Sugatani Santello. Então, esses são os autores da obra. Professor, gostaria de falar mais alguma coisa? Nós já deixamos o título, o link do livro já está disponível, e nós temos esse livro também no nosso repositório de livros virtuais, que é dentro do nosso site, do site da Rede de Bibliotecas, dentro do portal UnoOeste, onde ficam os periódicos online, estão também os livros online. Então, na medicina, esse livro está com o link ali para acesso, tá bom? Vamos lá. Agora vamos apresentar o terceiro livro, que é o professor Valdecir Caone Rodrigues. O título da obra, Resiliência versus Resistência, analisando sua capacidade de resiliência. O professor Valdecir Caone Rodrigues tem a graduação em administração, mestrado em administração, especialista em psicologia e coaching, especialista em gestão de pessoas e comportamento organizacional, especialista em avaliação do ensino e aprendizagem, especialista em administração com ênfase em gestão ambiental, é professor em cursos de graduação e pós-graduação, coaching profissional, self-coaching, life coaching, analista comportamental, leader coaching. Professor da Business School UnoOeste, membro do Grupo de Pesquisa de Estudos Organizacionais, GPEOS. Com vocês, nosso querido professor Caone, como a gente costuma chamá-lo, muito querido por todos nós, uma pessoa encantadora, e vai falar um pouquinho sobre esta obra. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Ok. Boa tarde, queridos colegas.
que aqui estão presentes. Então, vou falar um pouquinho da obra, Resiliência versus Resistência, analisando sua capacidade de resiliência. O tema, ele surge de uma necessidade que obriga as pessoas a terem que mudar constantemente nessa época em que nós vivemos. Partindo aí de alguns relatos dos alunos, de alguns estudos, de algumas pesquisas essas até realizadas lá atrás, no meu mestrado. Então, eu pensei em formatar algo que realmente eu pudesse trazer na prática ferramentas que pudessem ajudar as pessoas em seu dia a dia, né? Esse é um livro da editora Cubo Evoluir, da qual a gente tem aí trabalhado também outros livros que já foram lançados. Bom, quando eu falo de resiliência, quando eu falo de resistência, eu inicio esse livro falando das grandes mudanças, e mudanças tanto das hard skills, quanto principalmente das soft skills, tão importante no dia de hoje dentro das organizações, independente do tamanho dessa empresa. E a partir do momento que eu trago o conteúdo mudanças, eu trago também um teste para verificar se a pessoa, né, esse teste disponível no livro, para verificar se o leitor, ele tem facilidade para as mudanças, porque muitas pessoas podem não ter. No caso de não ter, também não significa que não podem mudar. E aí eu vou trazendo algumas ferramentas, né? Dentro dessas ferramentas, eu demonstro que é normal esse medo que as pessoas têm de mudar, e todos nós temos medo de mudar, e que quando eu parto do princípio da necessidade de mudar, e que eu vou olhar à frente e eu consigo enxergar que eu sou uma pessoa resiliente. Resiliente aqui, eu trabalho no sentido daquela pessoa que ela pode cair, ela pode ter dificuldades, mas ela vai arranjar meios para poder voltar à sua normalidade. Dentro do livro, trago um exemplo que demonstra como uma grande empresa, ela utilizou do seu corpo, dos seus departamentos, que eram pessoas resilientes, para voltar à sua normalidade quando passaram por dificuldade. E aí, pensando nas hard skills, eu trago um teste para poder verificar qual é o comportamento da pessoa quanto à resiliência, né? Se ela tem uma facilidade ou se ela não tem essa facilidade. Caso não tenha essa facilidade, nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, com tanta tecnologia. Então, eu venho trazendo sugestões de como podemos lidar e melhorar a nossa questão deste comportamento para que possamos nos tornar muito mais resilientes. A resiliência, ela já vem sendo utilizada ou testada hoje, até mesmo quando nós fazemos o processo já de seleção dos nossos colaboradores. Nós já testamos lá se a pessoa ela é resiliente, né? Porque nós vamos tratar essa pessoa, de repente, de uma maneira que nós possamos adequar ela àquela situação. E, trazendo tudo isso dentro de todos os resultados, então eu faço um fechamento onde eu venho mostrando que alguns indicadores que podemos utilizar mostra que dentro da organização, quando eu tenho uma equipe resiliente, fica muito mais fácil para o gestor lidar com ela, fica muito mais fácil de eu ter uma equipe motivada, satisfeita, e é claro, se eu tenho tudo isso, eu vou ter bons resultados, então, dentro da organização. Quando eu penso na resiliência, eu não estou falando somente do meu perfil profissional para o leitor, tá? Mas eu estou trazendo isso também para a vida da pessoa, né? Para a vida que ela leva, o seu individual, porque nós não separamos o individual do profissional.
Aqui nós trabalhamos como que um depende do outro. Então, é uma leitura que podemos dizer que é de autoajuda, porque traz ferramentas, traz sugestões, traz reflexão, para que nós possamos, então, nos adequar ao período em que nós estamos vivendo, sem que nós possamos, de repente, cair numa situação complicada e muitas das vezes não sabemos como mudar. Então, o livro ele vem trazendo aí essa ajuda, essa colaboração aí para os leitores, tá? É um e-book, tá, gente? Não sei se vocês conseguem ver. Então, ele é assim, tá? Então, é um e-book e que provavelmente a Regina está deixando aí o link da onde está sendo vendido esse livro. Esse livro ele faz parte de mais 11 livros meus que estão sendo vendidos também, né, pela Amazon. Então, se colocarem meu nome lá, vocês vão ver todos os livros, e sempre voltado para a autoajuda, tanto pessoal como profissional. Eu acho que é isso, Regina, e obrigado aí a todos que estão participando. Oi, professor, que legal o seu tema, super atual, como disse a professora Darcy, excelente, né? Nos lembrou também da palestra de segunda-feira, em que ela fala bastante, né, sobre o nosso autoconhecimento e essa questão interpessoal da gente, né? Então, eu acho esse tema fora de série muito bom. Então, vamos dar continuidade, o professor Kaone continua também com a gente, porque ele está como autor, como um dos autores do próximo livro, que nós apresentaremos, Estudos Organizacionais, Análises Multifacetadas de Gestão. Quem vai falar um pouquinho para nós é o professor Lechan. Então, os autores, Lechan Colares Santos, Valdecir Kaone Rodrigues, Álvaro Costa Jardim Neto, Andréia Paula Segato, Érica Mayumi Cato Cruz, Gustavo Yu Endo, João Luiz Passador, Marco Antônio Catucci Pascoaloto. Vamos ler um pouquinho sobre o currículo do professor Lechan. Lechan Colares Santos é doutor em administração pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, é mestre em administração e graduado em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, é pesquisador e líder do grupo de pesquisa em estudos organizacionais GPEOS, é professor da Business School no Oeste, tem experiência na área de administração, com ênfase em agronegócios, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de desempenho, produção e logística. Com vocês, o nosso queridíssimo professor Lechan. Olá, pessoal, boa tarde a todos vocês. Eu me sinto muito honrado por estar aqui representando o GPEOS. Como a Regina colocou, né, o GPEOS é um grupo de pesquisa e estudos organizacionais, com sede aqui no Oeste. Ele é um grupo multidisciplinar, com pesquisadores de diversas áreas. Nós temos pesquisadores nos 3 campos do Oeste, Presidente Prudente, Guarujá e Jaú. E a presente obra, Estudos Organizacionais, Análise Multifacetadas de Gestão, ela marca a constituição desse grupo. Eu diria que ela se destaca pela pluralidade dos temas que são tratados. Vocês verão em breve, conforme eu for apresentando os capítulos, os autores, que, dada a diversidade dos temas que são tratados e dada a diversidade das áreas dos pesquisadores, a obra é bem abrangente e faz uma interface bem bacana com a área de gestão. No capítulo 1, ele foi escrito pelos autores professor Dr. Marco Antônio Catucci, da Nova School of Business and Economics, acredito com sede em Lisboa,
e pelo professor Dr. João Luiz Passador, da USP. E o capítulo ele é intitulado Avaliação de Políticas Públicas, História da Saúde Pública Brasileira e o SUS, e aborda o caminho percorrido pelos estudos de avaliação de políticas públicas em todo o mundo e o caminho percorrido pela saúde pública brasileira, com destaque para o SUS. Já no capítulo 2, Redes de Cooperação Interorganizacional, Evidências sobre Estudos em Sistemas Agroindustriais, foi confeccionado por mim e apresenta uma revisão minuciosa por meio de revisão sistemática com base em 88 artigos publicados entre os anos de 1989 e 2016 e demonstra os benefícios da gestão coordenada de cadeias de suprimentos por meio da cooperação interorganizacional. No capítulo 3, intitulado Comunicação e Cooperação Tecnológicas, Bases Teóricas e Possibilidade de Estudos, foi desenvolvido pelas autoras professora doutora Érica Manganicato Cruz, da Business School no Oeste, e pela professora doutora Andréia Paula Segato, da Universidade Federal do Paraná. As autoras trazem uma base conceitual da comunicação em processos de cooperação tecnológica, com o objetivo de demonstrar os benefícios de um bom processo de comunicação para o sucesso das parcerias entre organizações. O capítulo 4, Imitar ou Inovar, eis a questão, conhecendo as vantagens competitivas das estratégias de negócios, foi desenvolvido pelo professor mestre Álvaro Costa Jardim Neto, professor da Business School no Oeste, e demonstra o dilema entre uma decisão estratégica de inovar ou imitar em um ambiente mutável, dinâmico e incerto. Já o capítulo 5, Insights sobre o empreendedorismo, foi desenvolvido pelo professor mestre Gustavo Endo, professor da Business School no Oeste. O capítulo discorre sobre o empreendedorismo e suas temáticas e permite que o leitor possa identificar gaps e novas oportunidades de negócios. E para fechar com o brilhantismo, o capítulo 6, intitulado Expatriados, Voluntários e sua adaptação em novas culturas, foi desenvolvido pelo professor mestre Valdeci Caone Rodrigues, que acabou de falar, e vocês já notaram que é um excelente pesquisador. E esse capítulo permite ao leitor compreender os motivos que levam os expatriados voluntários a terem mais sucesso em sua adaptação do que aqueles que são expatriados organizacionais, e elenca o passo a passo do processo de expatriação, do início até o seu término. Além disso, abrange ainda o retorno do expatriado para o seu país de origem. Eu gostaria de fechar, então, a apresentação da nossa obra, apresentando aqui para vocês a capa dela. Essa obra, ela está disponível na Amazon, é uma obra apenas no formato digital. Gostaria também de fechar agradecendo ao Oeste por possibilitar a realização desse projeto. Agradecer também aos pró-reitores, Dr. José Eduardo Preste e Dr. Adilson Delphi, em especial Dr. Adilson, que confeccionou o prefácio dessa obra. Agradecer também, Regina, a todas as bibliotecárias que sempre estiveram à nossa disposição, sempre nos ajudaram bastante, nos orientando em como deveria ser confeccionado o livro. E agradecer, sobretudo, a nossa diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e coordenadora de integração da Business School no Oeste, a Nancy Okada. E fazer um agradecimento em especial a todos os membros do GPELS, do nosso grupo de estudo, que trabalharam afinco para que a gente pudesse realizar esse sonho de publicar o nosso primeiro livro, e a nossa ideia é, a cada ano, publicar uma obra por meio de pesquisadores do GPELS. Muito obrigado, então, pessoal, me coloco à disposição de vocês. Oi, Alexandre.
Professor Alexandre, tudo bem? Que bonito mesmo o seu trabalho, maravilhoso. Eu adoro esse tema, então eu acho que vai enriquecer muito. Eu queria dizer, assim, que nós também, em algum momento, vamos ter a disponibilidade desse livro, né, para a biblioteca, para as bibliotecas, e convido também para deixar até podemos deixar esse link exposto, já está exposto no chat, para todos que quiserem adquirir esta obra. Bom? E até a professora Darcy fez um comentário aqui, que eu vou ler para você. Professor Lechan, obra robusta, título e autores de reconhecimento. E é verdade mesmo. Obrigado. Muito obrigada pelo agradecimento. As bibliotecárias são mesmo muito prestativas. Estamos sempre aqui para apoiá-los, né, em todas as necessidades. E às vezes os docentes, né, nós vimos isso no livro com o professor Choge, né, esse doutor Rodrigo, são muitas pessoas, né, trabalhando na obra, às vezes precisa parar, organizar, né, normalizar, dar uma organizada na obra para ela seguir adiante. E então isso a gente faz com muito carinho. Tem a Jaqueline, a Renata lá no Campus 2, aqui no Campus 1 fica mais a Michele. Então eu também, né, estou aqui sempre à disposição, mas quero dizer que é um trabalho que ajuda o professor, dá um apoio para ele, e às vezes ele está nervoso, assim, com muitas coisas, e isso acaba sendo um apoio para ele. Então, queria dizer que estamos à disposição. Então, agora, continuando, nós teremos a professora Gisele Tomé. O livro dela é Cartas para a Vida. Eu acho a história desse livro muito bacana, e nós todos vamos ouvir agora. A professora Gisele Tomé, ela é graduada em jornalismo pela UNOeste, ela é especialista em comunicação empresarial pela Faculdade Casper Libero e avaliação do ensino e da aprendizagem pela UNOeste. Ela é mestre em comunicação visual pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e membro do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Comunicação do Oeste Paulista, FACOP. Atualmente é professora titular da Universidade do Oeste Paulista, onde leciona as seguintes disciplinas: jornalismo impresso, jornalismo de revista. É supervisora do Laboratório de Jornalismo voltado ao terceiro setor da FACOP. Apaixonada pela família e por histórias, lança seu primeiro livro de crônicas sobre afetividade e memórias familiares. Professora Gisele, é uma honra tê-la conosco. Por favor, fale a história linda do seu livro, conte a história linda do seu livro para todos nós. Olá, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer, estou muito feliz de estar participando, é um momento muito importante para mim, e eu venho falar de um livro bem diferente aí dos meus colegas, né? Eu trago a crônica, que é um gênero de texto bem conhecido dentro do jornalismo, que é um olhar que o jornalista tem sobre as coisas do cotidiano, né? E esse livro, ele tem uma história, ele é um livro bem íntimo, né, bem particular. Eu conto a minha história e a das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 anos e outra de 3. A minha filha, em julho, ia fazer 8 anos, e em março a gente se deparou com essa situação toda da pandemia, né? E isso fez com que eu revisitasse muitas coisas dentro de mim e das minhas memórias. E fiquei pensando, poxa, né, e se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser das minhas filhas, o que eu posso deixar para elas, né? E aí eu peguei e comecei a pensar em temas que eu gostaria de conversar com as minhas filhas, caso viesse acontecer alguma coisa comigo, ou quando elas ficarem maiores, né, para elas poderem ter de recordação. E, diante disso, eu comecei a pensar em alguns temas, né, felicidade, relacionamento amoroso, família, familiares,
E resolvi, então, colocar tudo isso no papel, e num formato de crônica, e também num estilo como se fosse cartas, né, coisas mais diretas, né, com mensagens sobre o que eu penso em alguns assuntos, ou sobre histórias que eu vivenciei. E diante dessa, né, dessa escrita, e foi assim, um livro que eu gostaria que fosse bem mesmo de afetividade, né, que ele traz, que fosse de momentos que eu tivesse vivenciado, né, então o que eu pensei? Vou escrever um livro falando sobre essas experiências e dar de presente para minha filha no aniversário dela de 8 anos. Quando eu terminei de falar sobre alguns temas que eu achava que eram importantes, eu comecei a falar de algumas coisas da minha memória afetiva, no caso, quando criança e quando adolescente. E aí, né, eu organizei, então, esse livro em 2 partes, né, uma parte que fala sobre experiências de vida e outra sobre memórias afetivas. E o resultado é esse livro, né, não sei se está dando para vocês visualizarem. Já fica aqui meu agradecimento. Essa obra, né, essa capa foi feita por um ex-aluno do design, né, o Luiz Estevão, super talentoso. E também quero agradecer também a biblioteca, né, da UnoOeste, que me ajudou, principalmente na figura da Renata, que me auxiliou, né, sobre informações como fazer a ficha catalográfica, enfim, sobre como organizar esse material. Então, ele foi um livro que foi feito sem a pretensão de ser comercializado, porém, toda vez que eu falo dele, eu tenho muito feedback de pessoas que se interessam, né, que gostam de saber sobre como que foi todo esse desenvolvimento, e que às vezes falam assim, poxa, que legal, né, eu poderia também escrever sobre algumas coisas, sobre vivências que eu tenho, que podem ser compartilhadas. Então, depois que eu terminei esse livro, eu fiquei órfã, né, e continuei escrevendo uma série que eu batizei e comecei a compartilhar nas redes sociais, que eu batizei de Desabafos de uma Quarentona na Quarentena, né, e onde eu fui falando desses desafios que a gente tem vivenciado e que também tem me dado bastante repercussão. E que, né, já vou dar um spoiler, que eu já estou trabalhando para um segundo aí livro de crônicas sobre esse momento tão único que nós estamos vivenciando. Bom, eu acho que é isso. Meu muito obrigado. E se alguém tiver interesse, eu deixei, né, alguns exemplares na biblioteca e também podem entrar em contato comigo. Professora Gisele, muito obrigada. Seu livro é lindo. Eu estive com ele ontem, né, nas mãos, é muito gostoso. E eu queria até reforçar que eu não acredito na finalização dos livros impressos, porque é uma emoção pegar um livro na mão e ver essa história toda, e ler com calma, e ler tranquilamente, ler deitado numa rede. Então, acho que nada nunca vai tirar isso das pessoas. Temos a informação em vários aspectos, né? A virtual, a impressa, temos de pesquisa rápida, os Googles, né? O Google, que é onde a gente vai, pesquisa rapidamente alguma coisa, alguma informação, alguma teoria, mas queria dizer que o livro é insubstituível. E olha que delícia pegar um livro desse, as suas filhas, né? Levar para a vida dela, então é para sempre, está à sua mão. Então ele tem um cheirinho, tem o perfume da sua casa, é uma delícia. Eu não acredito no fim do livro. Impresso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu até me emociono. Muito obrigada, professora. Colocamos as informações no chat e, como você mesma disse, ele está no acervo aqui das bibliotecas de Presidente Prudente, tá bom? E se alguém precisar, pode vir emprestar. Vai ser uma delícia para ler. Agora eu gostaria de chamar a professora Raquel Gitaí, que é uma querida nossa, produtora, sempre produzindo obras, sempre nos agraciando com tantas obras boas. A professora Raquel, o título do livro dela é Facebook, um ambiente de formação aberta de professores pesquisadores. Ela escreveu em conjunto, o nome dela todo é Raquel Rosan Cristino Gitaí. Ela escreveu juntamente com a
professora Adriana Aparecida de Lima Terçariol e a professora Cecília Maria Prates de Freitas. Eu vou ler o currículo da professora Raquel, um instantinho. Raquel Rosan Cristino de Itaí. É avaliadora de cursos de graduação de Direito presencial e Pedagogia Presencial IAD no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. É docente do programa de doutorado e mestrado em Educação, da graduação em Direito e da Pedagogia IAD da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. É docente do curso de Direito e Pedagogia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. É líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, currículo e tecnologias. É doutora em educação, pedagoga e bacharel em direito. Então, com vocês, a nossa queridíssima professora Raquel, muito querida, está sempre nos trazendo obras excelentes para o nosso acervo aqui da Rede de Bibliotecas. Com vocês, professora Raquel. Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, uma satisfação estarmos juntos neste ENEP novamente, nessa tarde de lançamento de livros. E na tarde de hoje eu trago a obra intitulada, como a Regina já falou, Facebook, o ambiente de formação aberta de professores pesquisadores. A história dessa obra é a seguinte: eu sou líder de um grupo de pesquisa, intitulado Pesquisas em Educação, Currículo e Tecnologia. Nós temos os nossos encontros presenciais, né? Agora não mais nessa época de pandemia, mas mesmo nos anos anteriores, quando nós tínhamos os nossos encontros presenciais, nós sentíamos ainda uma necessidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente. E nós criamos um ambiente no Facebook e transformamos o Facebook em um AVA, em um ambiente virtual de aprendizagem, a fim de registrar todo o caminhar do nosso grupo de pesquisa. Nós temos registros desde o surgimento desse grupo, já há alguns anos, e neste livro eu relato como uma rede social pode também ser uma rede de aprendizagem colaborativa. Por exemplo, nós temos no Facebook do nosso grupo de pesquisa feito webinários, temos dicas de eventos ligados à temática do grupo de pesquisa. Sempre o nosso grupo de pesquisa, ele produz de maneira colaborativa. Então, no Facebook, nós fazemos enquete de qual é o tema de maior interesse de cada membro do nosso grupo, e a partir desses interesses, nós dividimos em equipes de trabalho, tudo isso pelo Facebook. Então, nós relatamos essa experiência, porque muitos pensam que o Facebook claro, sabem, né, que o Facebook é uma rede social, mas nós viemos nesta obra mostrar que também pode ser um excelente ambiente virtual de aprendizagem, inclusive sendo um diário de bordo de todo o processo desse grupo de pesquisa. Então, estão todos convidados a ler a obra. Eu vou deixar de presente para a UNOeste um exemplar desta nossa obra. Vou deixar lá no Campus 2. Muito obrigada. Obrigada, Regina, eu também gostaria de destacar, né, a minha gratidão à equipe de produção deste livro, tá? A Cecília Maria Prates de Freitas e a professora Adriana Aparecida de Lima Terçariol, dizendo que este livro foi fruto da dissertação da professora Cecília, a qual fui orientadora. E a professora Adriana Terçariol também fazia parte da liderança do nosso grupo, éramos líder, né,
nós éramos líderes, eu e a professora Adriana, de nosso grupo, e então agradecer aí a toda a equipe, e destacar que esse livro não é apenas da minha autoria, como a Regina disse, tá bom? Ô, professora, que bom, obrigada, viu? Me desculpa. Eu fiquei contente que você vai doar um exemplar para a gente, né? E assim todos podem, e no futuro também a gente compra mais, né? Quando os alunos vão precisando, então a gente vai comprando mais para as bibliotecas para atender os alunos. E eu queria agradecer muito, você sempre muito prestativa com a gente e sempre nos agraciando com obras maravilhosas. Obrigada, eu mesma sou uma que vou gostar muito de ver esse tema, porque eu achei muito interessante, muito mesmo. Obrigada, professora, um grande abraço. Então, vamos dando continuidade, agora vamos chamar a professora Nair Correia Salgado de Azevedo. Ela é organizadora da obra com o título Saberes Docentes e Metodologias Aplicadas no PIBID e Residência Pedagógica da UNOeste. A professora Nair Correia Salgado de Azevedo é formada pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, CEFAM. É doutora e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Presidente Prudente. Possui licenciatura plena em Educação Física pela Unesp e licenciatura em Pedagogia pelas faculdades Entre Rios do Piauí. É docente do curso de licenciatura em Pedagogia na Universidade do Oeste Paulista, no Oeste, e atua como vice-coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa, também na UNOeste. Atuou como uma coordenadora da área Pedagogia do Programa Institucional de Iniciação à Docência, PIBID, na UNOeste. Trabalhou como professora substituta da disciplina de História da Educação, na Unesp de Presidente Prudente. Possui experiência na educação básica na Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e como professora de Educação Física na Educação Infantil, entidade filantrópica Creche Anita Ferreira Braga de Oliveira, em Presidente Prudente. Com vocês, a nossa querida professora Nair. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Regina, eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos os que estão aqui, né, o pessoal que está aqui prestigiando o nosso evento, e vocês conseguem me ver bem? Me ouvir bem? Sim? Ok. Bom, como a professora Regina já havia comentado, né, nós organizamos esse livro, é um e-book, na verdade, né, Saberes Docentes e Metodologias Aplicadas no PIBID e Residência Pedagógica da UNOeste. Eu tive o prazer de coordenar a área da pedagogia durante os anos de 2018 e 2019, e mediante a todo o processo, surgiu no decorrer enquanto o programa estava funcionando na nossa instituição, surgiu o desejo de divulgar as experiências dos alunos, né? Então, nós temos aqui muitos alunos autores do livro presente, gostaria de até aproveitar e agradecer. E essa obra ela foi organizada também junto com a professora doutora Elisa Tomoi, que foi a coordenadora institucional do PIBID na UNOeste, né? Teve também a colaboração da professora Janaína Pereira Duarte Bezerra, que era responsável pela área da educação física, o professor Tiago Granja Belieiro, que era o responsável pela área de história, e também da professora Denise Pena Quintanilha, que era responsável pela área de artes. Então, é uma obra que foi muito, muito desejada, está organizada em duas partes. A primeira parte fala especificamente de metodologias educacionais
advindas de experiências dos alunos do PIBID, nas escolas públicas, porque esse era realmente um grande diferencial. Os alunos, eles iam para as escolas participar de todo o processo docente, de toda a prática docente dentro do programa PIBID e também dentro do programa Residência Pedagógica. A segunda parte são os saberes docentes e os processos pedagógicos dentro do PIBID e também do Residência Pedagógica. Então, nós temos 22 trabalhos, né, 22 capítulos, cada capítulo com a autoria dos alunos, né, e alguns desses trabalhos foram também apresentados no ENEP, né, pelos alunos no ENEP. Então, resumidamente, é isso. É um e-book que está disponível aqui no link que a Regina, que a pessoal da biblioteca colocou. Se ele fosse impresso, pessoal, ficaria mais ou menos assim, né? E foi realmente um grande incentivo aos nossos alunos para que participem da vida acadêmica, que participem também desse processo de pesquisa e também da divulgação dos resultados aí mediante publicações, né? Não apenas porque é uma exigência da CAPES, mas realmente o pessoal ficou bastante animado, se empenhou bastante e aqui está o nosso resultado. Então, pessoal, no mais é isso. Quero agradecer a oportunidade, né, ao pessoal que está aqui presente, a Regina, que está organizando isso tudo, a UNOeste, e também a CAPES, pela oportunidade de atuar no programa. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Imagina, professora Nair, eu que agradeço. O que seria de nós se não fossem os autores, né, os professores, lançando seus livros, publicando suas obras, né? O que seria de nós, né? Então, é maravilhoso poder apenas reunir as pessoas, organizar e para todos ficarem conhecendo as obras, né? Eu fico muito, muito feliz, muito grata por ter nos procurado e essa iniciativa. Obrigada, professora. Um grande abraço. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Tchau. Vamos dando continuidade. Temos o professor André Ricardo Zeste, que, como organizador de uma obra chamada Boletim de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agronomia na UNOeste. Além dele, temos o professor Maxwell Coura de Oliveira, Fábio Rafael Escher, são docentes da casa. Então, com vocês, eu vou ler o seu currículo, professor André. André Ricardo Zeste, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Pampa, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Estadual do Oeste Paulista e pós-doutorado pela Universidade Federal de Lavras, com ênfase em melhoramento genético de hortaliças. Atualmente é docente pesquisador na Universidade do Oeste Paulista, atuando no programa de pós-graduação em agronomia, PPGA, e no curso de graduação em agronomia, em temas relacionados à produção e melhoramento de hortaliças, especialmente com a batata doce e o tomateiro. Possui 50 artigos científicos publicados, 5 capítulos de livros e mais 180 trabalhos em anais de eventos. Adicionalmente, atua como revisor de mais de 20 revistas científicas e é editor associado e de sessão em 2 periódicos científicos. Professor, que currículo! Muito bacana. Muito obrigado pela sua participação. Nós colocaremos o seu trabalho, que é um link também, né? Disponibilizaremos aqui no chat. Muito obrigada pela sua presença. Pode apresentar a sua obra, professor. Boa tarde, tudo bem? Todos me ouvindo? Estão me escutando? Tudo certo? Conexão? Olá, então, estão ouvindo sim. Boa tarde, então, novamente. Já me apresentaram, né? Meu nome é André, sou professor aqui da casa, dos cursos de graduação, pós-graduação em agronomia da UNOeste. Então, eu venho aqui, depois de tantas brilhantes obras, né, livros fantásticos, né, por colegas aqui da instituição, inclusive, né,
apresentar este e-book, que na verdade é um pouco diferente dos que já foram apresentados até então. Refere-se a um boletim de pesquisa. Então, os editores desse boletim é o professor Maxwell de Oliveira, professor aqui da casa, o professor Fábio Rafael Escher, e esse que vos fala, o professor André. Então, somos 3 editores dessa obra, só que, na verdade, essa obra que é o e-book, ela contou com colaboração de 46 autores, então, professores dos cursos de graduação e pós-graduação em agronomia, os discentes aqui da UnoOeste, desses cursos, também pesquisadores, colaboradores, né, externos, que têm alicerces científicos aqui, como os docentes da nossa casa. Então, aqui, nesse boletim aqui, que são mais de 100 páginas, estão presentes resultados de 20 pesquisas. Então, essas 20 pesquisas são referentes às linhas de pesquisa que nós já temos hoje consolidadas no nosso programa de pós-graduação em agronomia. Então, são linhas de pesquisa que têm foco em fisiologia vegetal, tem foco em genética e biotecnologia, e solos e nutrição de plantas. Esses resultados que são apresentados aqui, em sua grande maioria, eles têm um cunho prático gigantesco. Na verdade, não são pesquisas agora desenvolvidas recentemente, mas muitas delas são pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há mais de uma década. Então, são resultados extremamente consolidados, de uma aplicação prática gigantesca. Então, assim, alguns não têm aplicação tão prática assim, mas são resultados extremamente importantes para o nosso desenvolvimento regional, que a nossa relevante instituição tanto foca. Então, pensando em termos agronômicos, que é aquilo que a gente trabalha, nós temos uma região hoje, aqui no Oeste Paulista, né, com condições dafoclimáticas que não são tão favoráveis assim. Temos solos arenosos, as altas temperaturas que nós até, inclusive, sofremos tanto que imaginar as plantas, né? Então, mais de 60 dias sem chuva, como aconteceu agora recentemente, nossas plantas tudo muito seco. Então, condições dafoclimáticas que não são muito favoráveis às plantas. Então, o nosso programa de pós-graduação em agronomia aqui está muito focado a buscar contribuir para esse desenvolvimento dessas plantas, para o desenvolvimento regional, fazer com que as plantas superem esses desafios climáticos. Então, assim, temos trabalhos aqui, a cultura do algodão, muitos trabalhos com a cultura do algodão, temos trabalhos com a cultura da batata doce, com a braquiária, com o sorgo, com o milho, temos com o feijão, e assim, trabalhos também que focam microbiológicos, em favorecer o solo. Então, assim, é o resultado não apenas de um docente ou outro trabalho isolado, mas de um conjunto de profissionais aqui da UnoOeste, onde gera essa obra que eu tenho aqui, que é esse boletim de pesquisa. Então, esse boletim é o e-book, ele está disponível para download, inclusive quem acessar lá o site do programa de pós-graduação em agronomia, ir lá e clicar lá em publicações, você vai encontrar para fazer download. Então, nós aqui, pesquisadores da UnoOeste, gostaríamos muito, né, que acessassem os alunos, o site, os produtores, engenheiros agrônomos, fizessem um download, compartilhassem, fizessem a impressão e utilizassem muito. Então, o nosso maior valor é isso, que as nossas pesquisas resultem em algo que é aplicado de maneira prática, né? Então, que faça com que melhor atenda às necessidades dos produtores, às exigências do mercado consumidor, que aumente a produtividade, aumente a qualidade, que nossos alimentos sejam cada vez mais favoráveis, né, que a nossa produção agrícola brasileira, nossa produção, logicamente, regional, que o nosso Oeste Paulista, de certa maneira, ele ainda é negligenciado, ele tem muito que desenvolver, e o papel da UnoOeste é gigante nesse fortalecimento, nessa consolidação de pesquisas e no fortalecimento da nossa região. Nosso agradecimento especial vai ao UnoOeste, vai às agências de fomento que patrocinam nossas pesquisas, né, que apoiam nossas pesquisas, algumas empresas parceiras também, as pró-reitorias a pós-graduação, especialmente de pesquisa, pós-graduação, ao doutor Adilson, né, que inclusive escreveu a apresentação aqui dessa obra. Então, agradecemos também ao nosso coordenador do programa de pós-graduação, o professor Tiritano, o professor Fábio Escher. O Fábio Escher, inclusive, foi o principal idealizador desse boletim aqui, que nos apoia, nos consegue condições, né, para estarmos executando nossas pesquisas e para ver elas gerando um documento como esse, um documento de aplicação prática que pode contribuir muito para o desenvolvimento regional. Então, utilizem a nossa obra, tá? Temos a intenção, inclusive, essa é a primeira edição, pretendemos aqui um tempo, periodicamente, logicamente, né, estarmos lançando novas edições, quem sabe a segunda edição aqui um ano e meio, e para que isso tenha uma continuidade, né, e cada vez mais consolide as ações da UnoOeste em prol do desenvolvimento da agricultura do Oeste Paulista. Então, e era isso que eu tinha para falar, e eu agradeço aí a
disponibilidade. Agradeço também e parabenizo pela organização desse evento no decorrer do nosso ENEP. Muito obrigado. Obrigada, professor. E nós fizemos uma pesquisa, a bibliotecária gosta de fazer isso, e vimos lá na plataforma Lattes que você foi o brasileiro mais jovem a concluir o doutorado em agronomia. Então, nós ficamos assim, puxa vida, né? Que bacana, e você ser um professor aqui da Odoeste, isso é muito, muito nos honra. Muito bacana, professor. Uma honra é poder trabalhar aqui, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada pela sua explanação, seu trabalho é muito interessante. Esses dias mesmo nós vimos que vocês publicaram no site, né, uma reportagem muito bacana, e por ali nós pegamos o link, já colocamos nos cursos de agronomia, no mestrado também, no nosso repositório de livros virtuais, no site da Rede Bibliotecas, então já está disponível para todos. Inclusive, já colocamos no chat também, tá? Seu livro. Obrigada, professor. Obrigado. Muito obrigada, um grande abraço. Então, agora, como último palestrante, autor, né, da tarde, nós vamos convidar o professor Benjamin Rezende para apresentar as suas duas lindas obras, que eu estou felicíssima de ter ganhei os exemplares e com uma dedicatória linda também, muito me honrou, fiquei muito feliz, e queria dizer que o professor Benjamin é um querido nosso, sempre produzindo, sempre trabalhando, a mente afiada, sempre produzindo, é uma pessoa que nos encanta. E ele, além de ser um autor maravilhoso, é um amigo muito querido, que está sempre próximo da gente, né? E hoje nós estamos com ele ao lado da nossa sala, e ele veio para tomar um cafezinho com a gente e comer umas bolachinhas pedagógicas. Então, eu vou ler um pouquinho o currículo do professor Benjamin. O professor Benjamin Rezende é professor, poeta, advogado, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1960. Em 1968, ele completou o curso de Letras pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho. Cursou Pedagogia pela Universidade do Oeste Paulista em 1974. Ainda pela UNOeste, cursou mestrado em Educação em 2001. No ano de 1972, juntamente com os professores Agripino Lima e Ana Cardoso, iniciou as atividades da Associação Prudentina Educação e Cultura, lecionando na universidade por mais de 35 anos. Aposentou-se no ano de 2007 e, a partir de então, passou a dedicar-se à escrita. Foi convidado a participar da Academia Paulista de Letras e dedicou parte da sua escrita à memória da cidade de Presidente Prudente. Com diversos livros publicados, o professor Benjamin Rezende escreve crônicas, contos e poesias. E deixo aqui para vocês uma informação que temos vários títulos de obras desse autor maravilhoso em nossa rede de bibliotecas. E se vocês quiserem, podem emprestar as obras. Com vocês, o nosso queridíssimo professor Benjamin. Uma boa tarde. Fico contente de estar aqui na UNOeste. Trabalhei aqui durante 35 anos. Primeiramente como advogado na região de Presidente Prudente, São Paulo. Depois como professor de língua portuguesa, né? E finalmente, talvez Deus assim o quis, né? Aposentei-me e tornei-me escritor. Como tornar escritor? Aí é que vem toda uma segunda história da minha vida. Eu tinha mudado para Santos em 1986 e lá um dia um colega me apresentou aos acadêmicos da Academia Santista de Letras. E uma senhora me deu o livrinho dela de crônicas e poesia. Li,
mania, né, de quem é meio crítico, fiz uma apreciação crítica do livro. Ela gostou tanto que perguntou onde eu morava. Eu falei assim, Presidente Prudente. Mas onde fica Presidente Prudente? Ah, na confluência de Mato Grosso com o norte do Paraná. Ah, tem algum escritor lá? Tem um escritor da Unesp que faz a história científica. Não, meu filho, essa história não tem gente, não tem pessoas. Faça, quando voltar para lá, porque você escreve bem, faça a crônica das pessoas da cidade. Porque daqui a 100, 200 anos, como é na cidade Presidente Prudente? Como as pessoas viviam? Você vai dar uma característica desta época. E assim, praticamente, nasceram as minhas crônicas, né, a respeito da cidade Presidente Prudente. São 4 livros, intitulados Raízes Prudentinas. Mais ainda, uma coisa puxa a outra. Escrever crônicas históricas do início da cidade de Presidente Prudente. Depois me pediram para fazer um livro biográfico do Monsenhor Domingos Nakamura, daqui de Alves Machado, que estão fazendo a beatificação dele. E aí enveredei para o livro de contos. E contos por quê? Porque contos a gente é uma célula única e a gente descreve os fatos e a base fundamental é justamente um drama. Eu comecei a escrever esses livros de contos, contando histórias antigas de pessoas de Presidente Prudente. Praticamente há 5 anos atrás, a minha esposa estava doente, um problema difícil, eu fui para São Paulo e lá minha irmã me levou a assistir a missa do padre Marcelo. Ao introduzir a missa, o bispo Dom Fernando Figueiredo falou assim, hoje nós estamos rezando em intenção da saúde do acadêmico Paulo Bonfim. Bom, nesse momento, assim, eu me lembrei do Paulo. O Paulo foi meu contemporâneo na faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Ao final da missa, falei para ele que era colega e que gostaria de ter um contato com o Paulo. Ele, na mesma hora, teclou, a secretária se manifestou de eu fazer uma visita para o Paulo. Paulo é um grande poeta paulista, se alguém não sabe. Um dos maiores poetas, ultimamente, do estado de São Paulo e do Brasil. Fui lá, batendo um papo com ele, ele perguntou como estava a minha vida. Eu fiz de cabeça para baixo. Contei a história. Não, Benjamin, faça poesia. Poesia enaltece a alma. E aí nasceu o meu primeiro livro de poesia, que é Rosas do Abecedário. E, para este ano, estou lançando um livro de contos e um livro de poesia. O livro de contos, vou apresentar para vocês, né, que chama Entrelaços. Este livro de contos me deu um trabalho, porque eu quis fazer ilustração, e a pessoa que foi fazer misturou um conto com outro, deu uma dor de cabeça danada. Mas o livro está aí. E o que eu conto nesse livro? Histórias de pessoas de Presidente Prudente. Aliás, a primeira história, né, é uma história que eu não sei se todo mundo passa por essa fase ou não. Eu quero ir embora do Brasil. Não aguento mais essa situação, pelo amor de Deus. E aí eu fiz uma pesquisa dentro do que eu vivi, de quanta gente tentou fugir da vida, né? Sejam elas as que forem, e comecei justamente com Manuel Bandeira, né? O poema dele, Vou-me embora para a Passaga, lá, sou amigo do rei, lá tem a cama que eu quero. E dessa poesia, eu lembrei de Mário de Andrade, que falou assim, nós precisamos fugir, não sei o quê. E um grande escritor português também que disse, não quero ficar mais em Portugal, quero ir para a África. Não, então vim para o Brasil. E escreveu um livro dessa fuga dele. Esse meu primeiro ponto são essas fugas que a gente quer ir embora, porque a insatisfação talvez seja grande.
E o meu livro de poesia, que é Espumas Flutuantes, em primeiro momento, é uma homenagem a Castro Alves, que escreveu Espumas Flutuantes. Esse livrinho eu escrevi com alma e coração. Então, vocês agora estão pensando assim, poxa, depois de tantos livros científicos, né, dos grandes nomes que a UniOeste tem, você vem com poesia agora? Sim, mas, repito, o Paulo Bonfim, poesia enaltece a alma. E fazer poesia, sei lá se é fácil ou não é fácil, se eu tenho o dom ou não de poeta, porque a expressão latina é que o poeta nasce, o escritor se faz. Eu me fiz escritor, agora não sei se eu nasci poeta ou não, mas um pouco de romantismo eu tenho, e essa vida é importante. Então, a Biblioteca de Presidente Prudente tem todos os meus livros. E eu gostaria de dizer o seguinte, em primeiro lugar, quero fazer uma homenagem ao UniOeste. Trabalhei aqui 35 anos, desde 1972 até 2007. Amigos íntimos do professor Agripino e principalmente da dona Ana. Agora vou fazer uma homenagem à dona Ana. Nesse livro de contos, eu faço uma homenagem às pessoas que me deram apoio ao publicar os meus livros, que é a dona Ana, do bolso dela, depois eu dei algumas pessoas do SENAC, e, finalmente, o Anvar Dama, que é meu amigo contemporâneo desde a década de 50. Fazendo essas homenagens, eu creio que a UniOeste, mais do que nunca, hoje é portentosa. E agora, praticamente, eu vou convidar todos para fazer um trabalho de 50 anos da UniOeste, agora em 2022. Começou em 72, 2022, cinquentenário. Quanta coisa que passou, quanta coisa a água correu debaixo da UniOeste, levando cultura, levando trabalho. Portanto, eu agradeço ao UniOeste, agradeço às bibliotecárias. Agora estão me pedindo para ler uma poesia. Vou ler Orquídeas. Talvez esse poema, que é um soneto Orquídeas, sirva para muita gente em Presidente Prudente. Por quê? Porque você andando pela cidade, você nas árvores, gente colocando orquídeas. E é sobre poema sobre orquídeas. Então, eu vou tirar o óculos, porque eu enxergo muito bem de perto. Nesse bairro, onde em ruas e calçadas, nos troncos de árvores de moradores, prendem orquídeas criando belezas, em cidades tão pobres de alma e flores. É um espaço público-privado, ornando, sem ônus, as prefeituras. Com a boa vontade cidadã, livram-se lugares de mil feiuras. Orquídeas emaranhadas em cores. Quem as arranja, oferta alma e afeição e compartilha instante de amores. Proveito que alcança o simples olhar, pássaros trino pela imensidão, flores a orquídeas o bem-estar. Meu muito obrigado, agradeço a gentileza de todos. Professor, muito lindo, emocionante, sem palavras para agradecer a sua presença aqui com a gente e falar que nós temos aqui várias pessoas falando coisas muito bonitas a seu respeito. Aliás, muitas pessoas aqui que estão participando, estamos com 58 pessoas, agradecendo, elogiando, falando coisas muito bonitas, palavras bonitas para todos os autores. Mas aqui o professor Benjamin, né? Temos a professora Darcy, a professora Nancy, falando como é gostoso ouvir o senhor falar, né? E a professora Darcy está dizendo que, com certeza, você é um poeta necessário.
Todos estão aqui falando coisas muito bonitas, professor. E nós só temos a agradecer o privilégio de termos as suas obras no nosso acervo e estão à disposição de todos para ler. Eu estou feliz da vida aqui com os meus 2 exemplares que eu ganhei, estão autografados, e vou ler bem feliz na minha rede nos fins de semana. E eu queria, então, finalizando, né, a nossa tarde, agradecer a todos que ficaram conosco até agora, agradecer aos autores, porque não é fácil, né, toda essa mobilização, foram prontos, foram gentis, foram cooperativos comigo o tempo todo, fizemos um grupo para conversar e deu tudo certo. Eu agradeço muito a disponibilidade de todos vocês, todos são super ocupados, e agradeço a disponibilidade de estarem juntos aqui, de se reunirem hoje aqui comigo, né, com todas as nossas, os profissionais, nessa tarde. Eu gostaria de agradecer a Miriam e a Graziele também, tá? E temos aqui uma pergunta que a bibliotecária Michele está falando. Ele pergunta se pode reeditar Raízes. Professor, a pergunta é destinada ao professor Benjamin. É o professor Moacir Deltrejo. Ele está perguntando, professor Benjamin, não tem como reeditar o livro Raízes 1? Raízes 1 pode ser que a gente possa editar, porque ele está esgotado. Eu teria que refazê-lo, porque naquele tempo, que foi em 1992, quando eu fiz, quem o fez foi até o Senac, e eu não tenho cópia dele. Então, bom, a gente vai pensar, e quem sabe se a turma gostar, eu acho que a turma de Prudente vai gostar, sabe por quê? Porque vai saber sobre o FUT, como era o FUT, como eram os nossos cinemas, como era a cidade de Presidente Prudente, como era o namoro aqui na cidade de Presidente até a década de 50. Isso aí faz uma memória de uma cidade que viveu o seu romantismo, o seu trabalho, a sua dedicação, e quanta gente bonita, né, fez com que a cidade se tornasse a cidade, na época, dizendo, a cidade dos meus amores, ou a Alta Sorocabana. Vamos fazer o possível para reeditar. Muito obrigado. Olha, pessoal, que bacana. A professora Nair tem o livro Raízes Prudentinas 2. Professor Benjamin, por favor, eu peço encarecidamente para que você faça novamente o primeiro volume. Eu tenho o volume 2 e esse volume 1 eu estou atrás já faz muito tempo. Então, pensa com carinho. Obrigado. Que legal, professora. Nós temos na biblioteca, né, professor? Então, se quiser ler, nós temos lá. Professor, muito obrigada. Alguém está à disposição para fazer mais alguma pergunta? Alguma pessoa gostaria de... Algum autor gostaria de dar uma última palavrinha, fazer uma última consideração? Estão todos liberados, quem quiser falar? Todos, assim, muitas pessoas agradecendo e parabenizando, né, pelas apresentações. Então, eu gostaria de falar que todos aqui nos inspiraram muito. A Michele está falando que o professor inspira, e ele inspira realmente a todos nós. E todos os autores que aqui estiveram deram uma contribuição muito importante para o conhecimento humano. E isso nos inspira realmente a sermos melhores, a crescermos como pessoas e como profissionais. Então, eu acho que o livro é uma coisa maravilhosa, é insubstituível, e é uma forma de passar conhecimento para as outras pessoas. Porque quando você lê, você raciocina, você para pensar, você analisa, muda seu caminho, né? Busca são novos horizontes que vêm à sua mente. Então, eu acredito muito no livro. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa que também acredita. Eu trabalho com pessoas que também acreditam, e isso é o lugar mais gostoso do mundo para trabalhar.
Eu queria agradecer de coração por todos estarem aqui até esse momento, e a todos os autores, um beijo bem grande, um abraço apertado, sintam-se abraçados, mesmo que estamos distantes, e estamos à disposição. Saiba que nossa equipe, todos os auxiliares, profissionais bibliotecários, estamos todos à disposição sempre para cooperar, para ajudar em pesquisas, para alavancar aí o conhecimento. Podem contar conosco. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, e finalizamos a nossa tarde de lançamentos de livros. Obrigada a todos.